Você que está na pós-graduação acadêmica, conhece alguém que tem um orientador ou orientadora um pouco difícil? Ou até você que está fazendo, por exemplo, mestrado ou doutorado em Direito, Ciências Sociais ou áreas afins assim, que tem uma orientação um pouco complicada, porque, por exemplo, o orientador é um juiz federal ou é uma orientadora que é uma grande referência na área e acaba tendo pouco tempo para falar com você, para te ajudar? Então, espera que nesse vídeo a gente vai te ajudar a pensar um pouco como que poderia ser essa relação. A gente vai te ajudar a diagnosticar um pouco como que é esse seu orientador e a gente vai dar algumas estratégias de como navegar essa relação de orientação para te ter mais segurança e tranquilidade aí na sua pós-graduação. Vamos lá? Mas antes de tudo, eu queria me apresentar brevemente. Eu sou a Tati Guimarães, eu sou mestra pela FGV, Direito São Paulo. Eu fui pesquisadora lá há alguns anos, 8, 9 anos na verdade, e eu tô aqui nesse canal junto com a Stephanie Lima para falar um pouco sobre como que a gente pode navegar a pós-graduação de forma segura, tranquila e equilibrada com a nossa vida pessoal. Então eu queria já pedir para você dar um like e se inscrever nesse canal, porque aqui você vai conferir vídeos como esse, vídeos como análises de editais para quem quer entrar na pós-graduação e está um pouco perdida sobre como ler esse edital, como prestar esse processo seletivo, e também a gente vai ter alguns relatos de pessoas que já passaram por nós e que entraram na pós-graduação, que conseguiram defender sua tese ou dissertação. Então confira aqui nesse canal, dá um like e se inscreva. Indo direto ao nosso tema de hoje, a gente sabe que orientadores que têm, por exemplo, cargos que competem um pouco com a docência, seja juiz federal, um promotor, né, na área do direito, ou que é alguma referência na área, né, uma pessoa que é muito produtora de conteúdo, às vezes a pessoa não tem muito tempo para falar com você, para fazer uma orientação como você gostaria de ter. Então, antes de falar das estratégias de como lidar com uma orientação um pouco instável, um pouco difícil, é interessante a gente primeiro diagnosticar essa orientação. Aqui, a gente sabe que a orientação tem um papel interessante e importante no seu apoio, seja na sua pesquisa, seja para tirar dúvidas quanto à pós-graduação, ou às vezes até indo além, né, dando um passo extra, ajudando você a se conectar com outros pesquisadores, a pensar numa rede aí de pesquisa que você poderia se inserir, mas depende muito da orientação, né? Então aqui eu mapeei 4 orientadores, modelo, digamos, né, que a gente reconhece muito fácil na pós-graduação. Uns são mais raros, uns são mais comuns, então aqui a gente vai indicar cada um e a partir das estratégias você vai poder entender um pouco como que você navega cada modelo aí de orientação que você possa estar se identificando com. Então, começando pelo orientador mais próximo e mais participativo na sua pesquisa, acho que ele é bem comum. Ele acaba oferecendo esse suporte contínuo, te ajudando a pensar em pergunta de pesquisa, te ajudando a pensar na metodologia. Ele é bem bom, ele é bem presente, né? Então ele te dá um suporte bem legal, mas tem que tomar cuidado um pouco porque ele pode limitar um pouco a sua autonomia de pesquisa. Vai que você quer fazer uma coisa e ele entende outra, fica aquele cabo de guerra, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa orientação e depois nas estratégias a gente vai pensar um pouquinho como que a gente pode navegar essa orientação que é um pouco complicada de puxa para um lado, puxa para o outro. A gente também tem o orientador que é mais distante da sua pesquisa, né? Aquele orientador que ele oferece um acompanhamento pontual, ele não vai atrás de você, ele não vai marcar reuniões, você que tem que marcar reuniões. Então ele é interessante para quem gosta de uma independência, para quem talvez esteja com pouco tempo, né, para lidar com a pós-graduação, para quem quer uma orientação que não te cobre tanto, mas também você tem que ter um pouco mais de autonomia, você tem que ter um pouco mais de consciência e até formação, né, em pesquisa, para você poder ser um pouco mais autossuficiente. A gente também tem um terceiro orientador, que é o orientador mentor. Ele é raríssimo, já digo agora. Porque ele é o orientador que, além de olhar para a sua pesquisa, ele vai te ajudar na sua carreira. Então ele te ajuda te apresentando para pessoas, para redes de pesquisa que você poderia se inserir. Ele, por exemplo, pede para você ajudar numa organização de evento e te coloca como um moderador, às vezes até um palestrante na mesa, para realmente celebrar a sua jornada e colocar luz, né, para sua pesquisa e em você.
Então a gente já fala, né, que ele é bem raro, mas às vezes acontece, quem sabe você tem essa sorte. É um orientador bem presente, é um orientador bem empático, então é bem legal, a gente gostaria muito que todo mundo fosse assim, né, mas a gente sabe que isso não é possível. E por fim, a gente tem aquele orientador que é estritamente burocrático. Ele fica tão longe da sua pesquisa que ele provavelmente nem sabe direito o que você está pesquisando. Ele te aceitou no processo seletivo, né? Ele te acolheu nesse programa, mas ele vai ser estritamente burocrático. Ele vai assinar os documentos que ele precisa assinar, ele vai estar presente na sua banca, por exemplo, mas ele não vai olhar muito para sua pesquisa, talvez ele leia e até critique como um arguidor ao invés de um orientador. Então a gente também tem esse orientador que é bem complicado, acaba sendo um pouco comum, infelizmente. Então a gente vai tentar navegar essa orientação e a orientação que ela é um pouco mais distante, né? Acho que essas duas são as mais críticas, digamos, que é o que o pessoal fica mais desamparado, né? Que é isso que a gente queria ajudar vocês aqui com esse vídeo. Então assim, independentemente da orientação, a gente sabe que uma relação de orientação deveria se basear em respeito, em contato próximo, né? Em uma troca em que o orientador te ensina, porque ele já está lá na frente na jornada acadêmica, mas que você também dá uma cutucada, digamos, você também traz perguntas, você também se mostra autônomo o suficiente para mostrar esse interesse, né? Mostrar que você está realmente construindo a sua pesquisa e avançando enquanto o orientador tem as suas tarefas. Então, assim, pensando em estratégias, a gente tem alguns blocos de estratégias que eu vou falando ao longo desse vídeo. O primeiro bloco é sobre a questão do tempo do orientador. A gente está partindo do pressuposto que o nosso orientador ele é um pouco mais indisponível. Então, esse é o nosso pressuposto do vídeo. Então, para você respeitar o tempo do orientador, é interessante que você planeje cada interação com ele. Então, por exemplo, se você conseguiu marcar uma reunião, né, que isso já é um lucro, a gente tem que, antes dessa reunião, escrever os pontos que a gente quer discutir, que a gente quer trazer como pauta. Em vez de você, por exemplo, escrever textos e textos num e-mail, escreva em bullet points ou vá direto ao ponto, faça alguns parágrafos bem pontuais, negrito, sublinhe, para você poder destacar o que é importante para o orientador bater o olho, entender qual vai ser a pauta da reunião, ou entender qual é a pergunta que você está fazendo naquele e-mail e poder te responder ou poder se preparar conforme, né, a pauta da reunião. A gente também recomenda que você seja muito específica. Então, estruture as dúvidas e leve tópicos para discussão. Ao invés de você chegar e falar, eu preciso de ajuda na minha pesquisa, estou perdida. Você pode chegar e falar, tenho dúvidas sobre a estrutura desse capítulo que eu propus, por exemplo, no projeto de pesquisa. Eu estou em dúvida em relação a esses tópicos, eu não sei se está fazendo sentido. Então, tente refinar um pouco a sua pergunta. Mesmo que você faça perguntas de tipo, eu não sei muito metodologia. Como que eu vou formular uma pergunta sobre metodologia? A gente tem passos a passos muito simples para a gente poder nortear um pouco essas dúvidas. Então, você pode pegar livros que te ajudem a entender um pouco de metodologia, só que você parte sempre do pressuposto que, por exemplo, metodologia é o caminho que você vai fazer para responder a sua pergunta de pesquisa. Então, na verdade, tudo da sua dissertação ou mestrado vai circundar ao redor da sua pergunta de pesquisa, ao redor do seu problema. Então, se você tiver dúvidas em relação ao problema, você vai ter dúvidas em relação a todo o resto. Então, quando a pessoa está realmente perdida, ela não sabe o que fazer, ela está do zero e quer falar com o orientador, chega e pergunta sobre a pergunta de pesquisa. Tenta elaborar questões, tenta se aprofundar nessa reflexão para poder ter esse ponto de partida legal a partir do olhar do orientador. Outro bloco de estratégias que a gente tem é sobre a comunicação. Primeiro a gente estava falando sobre economia de tempo, mas a gente já deu umas dicas sobre, né, a comunicação, mas aqui a gente foca na questão de ser clara e direta. Então, evitar mensagens longas ou abstratas. Então, outros exemplos além dessa questão da metodologia que eu já falei. Se você chegar e falar, eu estou com dificuldades na revisão bibliográfica, é muito amplo. A pessoa vai chegar no máximo e dar 2 livros que ela usa, ou às vezes que ela até escreveu, e falar, lê aí, dá-se um jeito. Se você chegar e falar, por exemplo, eu encontrei poucos estudos sobre X, queria saber se você acha que faz sentido acrescentar
esse tema Y que parece ser complementar, ou eu encontrei pouca coisa escrita em português, eu queria em inglês, ou o contrário. A pessoa vai poder conseguir se colocar um pouco mais no seu lugar e começar a pensar na sua lógica, pensar, se eu estivesse no lugar dela, o que eu faria? E daí ela vai dar uma resposta um pouco mais concreta. Entende a diferença? Quando você chega e fala, estou perdida na revisão bibliográfica, é uma coisa muito ampla, muito abstrata. Então toma cuidado para deixar realmente um pouco mais concreto essas suas dúvidas. E por fim, não tenha medo de pedir clareza. Se você receber um feedback, por exemplo, muito genérico, você pode perguntar em cima desse feedback. Quando você disse, por exemplo, que minha argumentação está um pouco confusa, você tem algum lugar, algum exemplo que você pode me indicar que vai me ajudar realmente a construir, né, essa argumentação um pouco melhor? Então, assim, eu parto do pressuposto que um orientador que se propõe a ler o seu trabalho, ele muito provavelmente vai grifar, ele vai ter algum tipo de anotação durante a leitura do seu texto. É muito raro a pessoa que lê 100% sem grifar nada, principalmente um acadêmico. Então, muito provavelmente, se você chega e fala, tem algum trecho que você possa me mostrar que realmente ilustra essa argumentação confusa, a pessoa provavelmente já vai ter grifado, já vai ter dado algum tipo de destaque para partes do seu texto que ela criticou. Então eu acredito que seja um pouco mais fácil, né, um pouco mais acessível aí esse tipo de dúvida para o orientador já bater o olho e já poder te ajudar nisso. A gente também tem um bloco sobre jogo de cintura, sobre adaptar a sua abordagem. A ideia é que diferentes orientadores têm diferentes estilos de comunicação. Então, ao invés de adotar um estilo de comunicação único, seria interessante você observar e adaptar o que funciona para o seu orientador. Então, por exemplo, você percebeu que você tentou, né, usar o e-mail, o WhatsApp e encontrar ele pessoalmente. Mas funcionou muito, por exemplo, pelo WhatsApp. A pessoa usa o transporte público dela, por exemplo, se ela pega transporte público para responder mensagem, ou ela, antes de dormir, vai lá e responde o WhatsApp, manda áudio. Perfeito, você percebeu que o WhatsApp funciona melhor para a pessoa, use e abuse desse canal. Ou, por exemplo, você percebeu que a pessoa gosta de e-mails estruturados, bem grandes, né, robustos. Eu tenho um amigo, professor da FGV, que ele adora e-mails grandes, então eu aprendi a fazer esses e-mails com ele. E funciona muito bem para ele. Os orientandos dele também adotam esse padrão e funciona super a comunicação com ele, porque ele não tem WhatsApp, né? Daí fica um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, eu tenho um orientador que, por exemplo, tem aula às 9 e chega às 8 na faculdade, para ficar trabalhando, para, enfim, tomar um cafezinho. Às vezes, você pode aproveitar esse tempinho, claro, perguntando para a pessoa se você pode conversar com ela, para você poder realmente aproveitar e poder explorar um pouco esse orientador, né, essa orientação, conversando, tirando dúvida, até jogando conversa fora, que isso traz uma relação um pouco mais empática, traz uma relação mais próxima e faz a pessoa se preocupar com você além da sua pesquisa. Então, conheça o seu perfil, veja, diagnostique como que funciona essa orientação na prática, né, que canal que o seu orientador ou orientadora gosta de usar e use e abuse de forma inteligente. A gente também tem um bloco de organização pessoal de feedbacks. Eu acho que isso é muito importante e a gente acaba deixando isso passar, que é a questão de anotar. Anota o que o seu orientador te fala de feedback. Seja por escrito, seja oral. Se você fizer uma reunião presencial, pergunta se você pode gravar essa reunião, porque é bom você consultar essa reunião posteriormente, você consegue reescutar a gravação podendo digitar melhor, né? Porque na hora provavelmente você não consegue sair, né, digitando que nem um louco. Então seria interessante você registrar tudo, registre de forma cronológica, porque daí você tem todo esse passo a passo aí que você vai construindo com o seu orientador, você consegue ter esse registro do olhar dele para a sua pesquisa e também você evita, né, de incorrer aos mesmos erros, né? Então cuidado para você não repetir um mesmo erro que você já recebeu um feedback antes porque você não anotou. Então esse é um primeiro ponto muito importante. Mais um segundo ponto sobre feedback, né, como que você acolhe esses feedbacks, é a questão do não levar para o pessoal. A gente tem muito problema de confundir um pouco, né, o nosso trabalho profissional, que acaba sendo a pós-graduação, com um projeto pessoal.
Então, a pós-graduação acaba sendo muito perto do coração, né, que a gente acaba sendo muito, até uma relação de mãe e filha, às vezes, o pai e filho, que a gente está realmente parindo uma tese, parindo uma dissertação, e a gente tem que ter cuidado com esse tipo de relação, porque qualquer crítica que a gente recebe em relação ao nosso texto, a gente acaba recebendo essa crítica em relação a nós como pesquisador, a nós como pessoa até. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de acolhimento de feedback. Tente não levar para o lado pessoal. Orientadores difíceis acabam fazendo críticas um pouco mais pesadas, um pouco mais ríspidas. Isso não significa que você não é bom como pesquisador. Isso significa que a pessoa está tentando ter um olhar clínico, um olhar cético em relação ao seu texto e tentando te ajudar da melhor maneira que ela pode. Então, só tomar esse cuidadozinho aí para não deixar muito pessoal aí esse feedback quando você registra, né, e acolhe aqui na nossa cabeça. Por fim, nosso último bloco. A gente tem que demonstrar autonomia e segurança na hora de falar com o orientador. Mesmo se for um orientador super próximo, a gente tem que mostrar que a gente está interessado. A gente tem que mostrar que a gente está presente, que a gente está consciente da nossa pesquisa e a gente está avançando na nossa pesquisa. Então traga soluções e não só problemas. Pensa assim, se você chegar e falar, olha, não sei qual abordagem eu uso, X ou Y, a pessoa não vai falar, eu não quero escolher por você. Você que tem que escolher, você que tem que estudar e decidir. Seria mais interessante você chegar e mostrar, eu tô tendendo a usar essa abordagem, mas aquela outra tem esses benefícios, ela casa mais com isso, mas ela não casa tanto com isso. Isso mostra esse refinamento de pesquisa, isso mostra que você está realmente com propriedade em relação ao seu tema e que você está realmente tentando avançar na sua pesquisa. Também mostre que você pesquisou antes de perguntar. Então, se você já chegar na primeira reunião e falar, putz, preciso de indicação bibliográfica, por favor, me indique. A pessoa vai falar, putz, pega meu livro, pega essas referências aí que eu já te dei antes. Isso mostra que você não está tão realmente engajado na sua pesquisa. Isso mostra que você não tem tanta propriedade sobre o seu tema. Se você chegar e mostrar, olha, eu procurei na plataforma XYZ, procurei sobre esse tema, que é o tema da minha pesquisa, não tô achando material sobre isso, ou tô achando muito pouco em português, tô achando muito pouco em inglês. Isso mostra esse refinamento também. Esse é um ponto que eu já trouxe antes, né, num outro bloco de estratégia, mas acho que isso também ajuda a casar com essa questão de ganhar autonomia e segurança, né, mostrar segurança para o seu orientador que você está realmente avançando na sua pesquisa. Por fim, uma questão de autonomia que acaba sendo às vezes necessária quando o orientador ele não é presente, ele não responde e-mail, por exemplo, não responde WhatsApp. É uma estratégia um pouco mais drástica que a gente indica, mas é um último caso que eu sei que às vezes é necessário. Tome decisões e avise. Então, por exemplo, você tentou contato por alguns meses, até às vezes as pessoas demoram para conseguir essa resposta do orientador e você às vezes não conseguiu essa resposta do orientador e você precisa tomar uma decisão para avançar na sua pesquisa, para avançar no seu cronograma. Então você chega e fala, olha, eu preciso decidir quanto a esse ponto, estou decidindo por esta perspectiva, esta abordagem, esta metodologia, para poder avançar no meu cronograma. Caso o senhora discorde, no futuro, quando a gente puder entrar em contato, a gente conversa para poder traçar algum plano, para poder melhorar a minha estratégia e ponto. O que acontece? Esse tipo de mensagem é um pouco mais ríspida, mas acaba sendo necessária, porque vai que a pessoa chega faltando um mês para sua entrega da dissertação ou da sua tese e ela pede para você mudar metade do que você escreveu. Você vai poder mostrar nesse histórico que você tentou contato, que você tomou essa decisão, que a pessoa recebeu esse contato, né? Porque tá lá na plataforma, no e-mail, enfim. E daí você consegue ter uma segurança maior quanto a essa comunicação, né? Que você realmente se blindou minimamente para você poder tomar essas decisões e seguir com segurança na sua pesquisa. Então, retomando, a gente teve a estratégia de respeitar o tempo do orientador, ser claro e objetivo na comunicação, ter aquele jogo de cintura e adaptar a abordagem de comunicação a depender do perfil de comunicação que seu orientador gosta de ter, a questão dos feedbacks, tanto na organização quanto a não levar para o pessoal, e por fim, a demonstração de autonomia e ganho de segurança na condução da sua pesquisa.
A gente sabe que essas estratégias, elas são muitas e elas são guias, elas são caminhos que você pode tomar. A gente sabe que elas não são um passo a passo fixo, porque cada orientação é uma orientação, a gente não tem como ter essa segurança 100%, mas a gente consegue potencializar aí a nossa relação com esse orientador ou orientadora, que é um pouco mais difícil, por meio dessas estratégias. Então a gente chegou ao final do nosso vídeo, a gente agradece muito você ter ficado até aqui, a gente espera muito que esse conteúdo tenha sido útil para você. Queria te fazer um convite para conferir a Dama, que é a nossa empresa de mentoria, de pesquisa e escrita acadêmica. Construímos uma comunidade de mulheres que querem sucesso na carreira acadêmica sem abandonar a sua vida pessoal. Aqui você cresce, se conecta e constrói novas habilidades. Nós preparamos você para os desafios da pós e para uma jornada de realizações. Seu futuro começa na Dama. Vamos juntas?